Saudações a todos! Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este canal Antônio Vieira tem como propósito colaborar com o ensino da topografia para todos aqueles que a tenham em seus currículos ou em suas profissões. Este vídeo, como os anteriores à primeira parte, ele é relativamente longo, mas eu creio que será de grande valia para todos os meus alunos, todos aqueles que os têm assistido, os que o vão assistir, para que formem conceitos fortes, claros. Esse assunto sobre geodésia, topografia, forma da Terra, é um assunto pouco discutido, é um assunto às vezes deturpado por aqueles negacionistas que procuram levar a forma da Terra para o que as Sagradas Escrituras dizem, confundindo a Bíblia com um livro de ciências. Então eu espero que vocês tirem proveito dessas aulas, dessa aula de hoje, e assistam o vídeo até o final. Então vamos dar continuidade àquela primeira parte, falando sobre, afinal, qual é a forma da Terra, esférica ou elipsóidica. Na primeira parte, nós terminamos com essa perplexidade de se chegar à conclusão de que o elipsoide, a forma elipsóidica da Terra, era em pé, com o eixo polar maior do que o eixo dos polos. Cassini chegou a essa conclusão depois de vários anos de trabalho junto com seu filho, e as coisas então levaram para essa conclusão. Vamos ver então neste vídeo o que teria acontecido e qual é a outra alternativa dessa forma da Terra sendo um elipsoide, alongado no Equador. Cassini então concluiu que o eixo dos polos, B, é maior do que o A. E isso entrou em choque com conceitos teóricos concebidos pelo físico Isaac Newton e também por Christian Huygens, que teoricamente eles achavam que a Terra deveria ser com uma forma elipsóidica alongada no seu equador, até pela cosmologia da época, de que após o Big Bang, tudo se propagou pelo espaço, toda aquela poeira cósmica, e os planetas foram sendo os astros, a massa cósmica foi se condensando, e tudo a partir daquela grande explosão era eivada de movimentos de rotação e translação no espaço. A forma das galáxias hoje ainda mostram aquela forma espiralada, mostrando essa pista, dando essa pista que tudo no início estava em rotação. E estando em rotação, toda essa massa que formou o planeta, condensando-se ao longo de milhões e milhões de anos, ela girando, essa massa tendo um movimento de rotação, pela força centrífuga, ela ia se alongando no Equador, E por uma força que atraía tudo para o seu centro, que hoje conhecemos como força de gravidade, ela ia se concentrando, a massa ia se concentrando no seu centro, e ao girar ia se dilatando, dando essa forma de alongada no Equador. Era assim que Newton e o Huygens defendiam essa sua forma. Agora, na Península Ibérica, os negacionistas
continuavam a negar o heliocentrismo, que nós vimos na aula passada, que o geocentrismo era o único modelo cósmico que a Igreja permitia que fosse aceito, né, e condenava aqueles que não concordavam com isso. A matemática usada por Cassini I na França e nos países do norte da Europa, ela era proibida pela Inquisição em Portugal, Itália, Grécia e Espanha. E da mesma forma, tudo aquilo que era descoberto pela ciência. Os negacionistas estavam lá de plantão, negando tudo que a ciência descobria. Então, a teoria gravitacional de Newton também era negada. O fanatismo religioso negava tudo que a ciência descobria. A verdade para eles era aquilo que estava escrito na Bíblia. Agora, eles não percebiam, e muitos ainda não percebem, que a ciência descobria e descobre as obras do Criador. As coisas já existem e a ciência descobre aquilo que já existe. Agora, na Inglaterra, enquanto Cassini se debatia lá com aqueles trabalhos da triangulação, eles perseguiam um aumento da precisão na determinação das longitudes, porque naquele tempo, né, fazia-se já grandes navegações para descobrimentos. Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra descobriam novas terras e eles queriam demarcar seus territórios com a melhor precisão possível e até a posição de suas embarcações, que até então percebia-se que a determinação das posições não era precisa, porque as longitudes eram determinadas observando-se o eclipse da Lua. Então, para aumentar a determinação da precisão da determinação da posição, era preciso aumentar a precisão na determinação das longitudes. E as longitudes, elas dependem do conhecimento da hora. A hora em que um determinado fenômeno é observado num meridiano de referência e a hora que esse mesmo fenômeno é observado em outro meridiano de referência. Então é preciso que nesse outro meridiano em que o fenômeno está sendo observado, tenha-se um relógio marcando a hora do meridiano de referência. Então, isto é preciso, então, com isso, né, firmar. Vamos, então, entender melhor o conceito de longitude. Então, nós vemos aqui nessa arte a esfera celeste, como eu já apresentei na aula passada. Temos aqui, então, a Terra, no centro da esfera celeste, a Terra girando para oeste, movimento de rotação. A sensação que se tem é que o céu gira de leste para oeste. É a rotação aparente do céu da esfera. É como se as pessoas estivessem andando numa estrada com carros, num carro, né? E eles observam então que as árvores e os postes estão passando. É como se o carro estivesse parado e as árvores e os postes na margem da estrada estivessem passando para trás. Seria um movimento aparente, quando o movimento real era o carro andando para frente. Nos astros acontece a mesma coisa. O movimento real é a Terra girando assim de oeste para leste, e o movimento aparente é como se a Terra tivesse parado, né? Como se aquele carro tivesse parado, e as estrelas do céu é que estivessem girando em sentido contrário ao que a Terra gira, ou seja, de leste para oeste, a rotação aparente da Terra. Então, imaginem aqui, que temos aqui, que se nós soubermos, né, o tempo decorrido por um astro
para passar de um meridiano de referência até um meridiano de um lugar, é a longitude desse lugar, né? Então, se tivéssemos um astro aqui, e esse meridiano aqui é o meridiano de referência, o céu girando, esse meridiano de referência tem uma certa longitude, uma certa hora aqui. E o céu girando, esse astro vai demorar um tempo para chegar até esse outro meridiano aqui, esse meridiano que é o meridiano de um lugar, o meridiano onde está fazendo uma determinação. Então, o tempo gasto por esse astro para passar deste meridiano até esse meridiano do lugar é a longitude desse meridiano do lugar. Então, um exemplo que eu coloquei aqui. No instante do eclipse do satélite de Júpiter visto na Guiana Inglesa. Imaginar isso. Imaginando que lá na Guiana Inglesa esse eclipse do satélite de Júpiter fosse visto às 19 horas. E sabe-se pelos anais, pelos anuários astronômicos, os registros lá no Observatório de Greenwich, que esse eclipse ele ocorre às 23 horas lá em Greenwich, hora média de Greenwich. Então lá ele ocorre às 23 horas. E nas Guianas, esse eclipse do satélite de Júpiter, ele está sendo visto às 19 horas. Quer dizer, nesse mesmo instante em que alguém lá em Londres percebe aquele satélite de Júpiter se ocultar atrás do planeta, lá na Guiana marcaria 19 horas. Então, qual é a longitude desse lugar? A longitude é a diferença de horas. Quer dizer, 23 horas menos as 19 horas. Tem 4 horas de diferença entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa lá nas Guianas. Então, sabendo-se, né, que na realidade é a Terra que está girando, cada hora corresponde a um giro de 15 graus, que é a rotação da Terra, passando-se 4 horas, 4 vezes 15, 60. Então, a diferença em graus são de 60 horas entre Greenwich e a Guiana. Quer dizer, a longitude lá da Guiana são 60 graus oeste de Greenwich. Então, esse é o conceito de longitude. É simples assim. É uma diferença em horas que se observa um mesmo fenômeno celeste no céu, desde o meridiano de referência e num meridiano local. Espero que tenham entendido. Agora, lá na Guiana Inglesa, constatou-se um problema. No instante da culminação do Sol, quando o Sol corta um meridiano do lugar, que deveriam ser 12 horas, o relógio de pêndulo, que foi já inventado para se levar nas navegações, para se levar aqueles descobrimentos, né? Esse relógio lá na Guiana, ele não marcava 12 horas. Era meio-dia local e o relógio acertado em Londres e levado para a Guiana, ele marcando lá aquela hora, ele com a configuração, né, desse comprimento aqui do pêndulo, feita lá em Londres, verificava-se ali na Guiana que quando o Sol passava pelo meridiano, que o relógio deveria marcar 12 horas, ele não marcava. Isso chamou a atenção de Newton, essa observação. Disseram isso para ele. Então, Newton ensinou a acertar o relógio de pêndulo lá na Guiana. Então, como é que se nota isso? Então, recordando aqui o funcionamento de um pêndulo. Isso aqui é o pêndulo do relógio, simplificadamente. Então, esse pêndulo, ele ficou oscilando lá naquele carrilhão. Ele, então, em Londres,
ele faz 60 oscilações em 1 minuto. Aquela massa do relógio do pêndulo, ao girar 60 vezes, o ponteiro de 1 minuto faz um girozinho lá, a engrenagem gira ele. Então, o período do pêndulo está assinalado aqui. Aqui é a massa do pêndulo, marcado direitinho, a força aqui, peso da gravidade, puxando aqui o pêndulo para baixo e o pêndulo oscilando. Aqui esse L é o comprimento daquele fio, né, daquela corrente que segura o pêndulo lá no relógio. Agora, Newton concluiu então, né, devido àquele não marcar meio-dia no instante da passagem meridiana do Sol, que a gravidade na Guiana deveria ser menor do que a aceleração da gravidade lá em Londres. Por isso, o período T na Guiana era maior do que o relógio marcava incorretamente. Quer dizer, ele demorava lá na Guiana mais de 1 minuto para fazer 60 oscilações. O período lá era maior. Então, para um G menor, ele concluiu então que a aceleração tinha que ser menor lá na Guiana para esse fenômeno ter explicação. Então, para um G menor, aquele comprimento da corda lá do pêndulo, ele tinha que ser menor. Então, diminuindo-se a corda do pêndulo, reconstituía-se aquele período T de 60 oscilações em 1 minuto que o relógio dava em Londres. Então, pronto, acertava-se o relógio, diminuindo-se o comprimento lá daquela corda do carrilhão lá do relógio. Então, era preciso diminuir o comprimento do pêndulo para reconstituir o período de Londres. Então, ficava assim, aquela hora de Londres, hora de Greenwich, acertada e marcada corretamente no pêndulo que estava no local de observação. Assim, aquela hora que se observasse o fenômeno astronômico, no caso, os eclipses do satélite de Júpiter, naquele local, a diferença de horas da observação lá no meridiano local e em relação ao meridiano de Greenwich era a longitude do lugar. Então, a longitude foi então determinada com uma precisão muito maior. Isso causou um grande alvoroço lá na Europa, né? Então começou-se a determinar novas posições astronômicas com base nesse novo método de determinação das longitudes, e percebeu-se que o mapa mundi, até então, aquele mapa mundi que vinha desde lá da Idade Média, né? Da cartografia anterior, o mapa mundi estava errado. O contorno dos continentes, as posições estavam todas fora do lugar. Inclusive, o meridiano de Tordesilhas, ele estava fora do lugar. Isso é uma história que eu vou contar em outro vídeo, talvez, que corrigindo-se então o mapa mundi, o contorno dos continentes, a América do Sul, no novo contorno, ela chegou um pouco mais próxima da África. Com isso, aquela marcação de 370 léguas que vinham daquela ilha de Cabo Verde marcadas em direção ao Brasil, aquele final das 370 léguas levou o novo meridiano de Tordesilhas mais para o oeste, que subentendeu o Uruguai. Ele veio marcando lá, passou pelo Uruguai. Então o Uruguai, aquela, no caso chamada Cisplatina, aquilo passou a ser terra portuguesa. Mas isso é uma história, isso é uma outra história que depois eu vou contar. Mas tudo consequência desse novo método de determinação da longitude, da nova posição precisa das coordenadas geográficas.
E vamos ver então em que se baseia, no caso, essa questão de Newton. Como é que se explica isso? Essa explicação que eu vou dar a vocês, isso era proibido lá naqueles países do sul da Europa. A Inquisição colocava na fogueira quem se atrevesse a conhecer isso. Lá ninguém poderia saber o que se passava com essa teoria de Newton, teoria de gravitação universal. Isso era só quem conseguia saber, era na espécie do câmbio negro, era subterfúgios, arriscando a própria vida. Então, a lei de gravitação de Newton diz o seguinte: dois corpos se atraem com forças diretamente proporcionais ao produto de suas massas, inversamente proporcionais ao quadrado da distância que separa essas massas. E essa é a fórmula da lei de gravitação universal. Essa força F de atração é diretamente proporcional ao produto das massas, está aqui no numerador, e inversamente proporcional, então o D está no denominador, ao quadrado da distância que as separa. Então repare o seguinte: considerando a massa do pêndulo, né, ou de um gravímetro, Newton também fez essa experiência com gravímetros, uma mola sendo distendida por uma massa sendo distendida por uma mola em diferentes pontos da Terra, o raciocínio é o mesmo. Então reparem aqui, uma massa no polo, a massa M, e a massa da Terra, M maiúsculo, imaginada concentrada no seu centro de massa. Então, a distância que separa a massa M do polo até o centro da Terra é D1. D1. Então, aqui a força F1 de atração dessa massa M para o centro da Terra é M vezes M sobre D1 ao quadrado. Esse D1 ao quadrado. Dá uma força de atração. E se a massa estiver aqui no equador, então a força de atração no equador será, então, a massa M, que é a mesma massa que está sendo considerada do gravímetro ou lá do pêndulo, em relação ao centro da Terra. E a distância que separa é o D2, então seria D2 ao quadrado. Então, como o D2, esse D2 aqui, como a força, né, de gravidade aqui no equador era menor, como ele presumia, né, ele concluiu, ele dizia, olha, se essa força da gravidade é menor, que está fazendo o relógio de pêndulo atrasar, então que essa distância D2 aqui é maior. A distância D2 no equador é maior. Por isso que a força da gravidade aqui no equador é menor e o relógio de pêndulo, então, está atrasando. Não está dando 60 oscilações por minuto. Se a distância no equador é maior, é porque a Terra não é esférica. O D2 é diferente de D1. O D2 é maior do que o D1, porque essa força no equador de atração da gravidade é maior do que a força lá no polo, né? F2, né? F2 é maior do que D2, então D2 é menor, F1. Então, está aqui. A gravidade é menor do que no equador. A distância é maior. Então, o elipsoide tinha que ser alongado no equador. Essa era a explicação que Newton dava, baseado na sua lei de gravitação universal. E estava, então, assim, a grande controvérsia. Na mesma época, o Cassini, lá na França, por geometria, né, por geometria diferencial, lá usando a curvatura, a raio de curvatura, fez a triangulação, fez tudo aquilo que nós vimos no vídeo passado, concluiu que o elipsoide dele estava assim, que o raio equatorial era menor, a distância aqui no Equador é menor. E o Newton, com base na lei de gravitação universal, ele concluiu que aqui no Equador
a distância deveria ser maior. E agora? Isso deu pano para manga. A Academia Real inglesa e francesa entraram lá em discussão e resolveram, então, formar, né, a Academia de Ciências da França promoveu 2 expedições para medir um arco de meridiano próximo ao Equador e outro lá no Peru. Agora, por que arcos não contínuos? Isso daqui, quando muitos de vocês já devem ter visto que foram medidos esses arcos, que a Academia de Ciências da França resolveu isso, só diz que foi medido na Lapônia e no Peru, mas por quê? Ora, o Cassini, ele mediu os arcos dele contínuos, terminou um arco, começou o outro ali em Paris. Aqueles 2 arcos, um logo seguido ao outro, eles não definiam bem 2 círculos osculadores. O círculo osculador de Paris até o sul, até aquela cidade do sul, era muito parecido com o círculo osculador para o norte, até lá de Dunkerque. Não eram bem definidos. A Terra é muito grande. Aqueles 2 círculos formavam aqueles 2 sistemas de equações, mas matematicamente falando, aquelas 2 equações, aqueles sistemas de equações formados, não tinham muita consistência. Então, qualquer errinho qualquer erro provocado ali, vocês sabem resolver sistema de equações direitinho, imaginem lá a regra de Cramer, né, em que o determinante do sistema fica no denominador. Qualquer errinho lá nas casas decimais, qualquer erro lá de cálculo, e causa um desequilíbrio, né, muito grande na solução do sistema. É chamado um sistema pouco consistente, um sistema inconsistente. Então, por isso que se resolveu fazer um arco de meridiano bem afastado do outro, um lá perto do polo, outro perto do Equador. Assim, os 2 arcos, o sistema de equações, né, seria consistente, muito mais consistente do que aquele em que os 2 arcos são contínuos, né? Essa é a explicação que eu dou para vocês. Então, os cálculos do comprimento linear do grau realizado lá na Lapônia deu esse valor, 111.949 metros. Então, de volta para Paris, aqueles cientistas matemáticos, né, hoje seriam engenheiros cartógrafos, Maupetit, Clairaut, eles recalcularam o comprimento do grau de Picard e acharam 111.452 metros. Quer dizer, isso levou à conclusão que a Terra era achatada nos polos. Quer dizer, apontou, já essa primeira medição lá nos polos, apontou para o que a matemática diz. Eu expliquei a vocês na aula passada o que dizia a matemática, isso estava consistente com a matemática. Agora, entre mentes, a expedição do Peru continuava seus trabalhos, iniciados em 1735. Esses trabalhos foram chefiados por um cientista Golden. E participaram um matemático francês, Bouguer, que teve um papel de destaque que eu vou falar para vocês aqui muito grande, que ele ainda hoje é citado na geofísica. Um químico e geógrafo francês, também o Condamine, também ficou muito famoso, e oficiais da Marinha Espanhola, todos eles trabalhando lá no Peru. Agora, o projeto único não deu resultado porque começou a haver muita controvérsia, discussão, desentendimento, principalmente com os oficiais da Marinha Espanhola. Então, esse projeto único foi dividido em 5 projetos. Cada projeto consistiria na medição lá do arco de 1 grau de meridiano. Esse de Godin deu 100, o resultado, né, colocando aqui os resultados, lá daquela triangulação, eu já mostrei na aula passada como se faziam esses arcos de meridiano. Determinavam-se aquelas latitudes, longitudes, as latitudes do extremo dos arcos,
e tal, tirava-se a média aritmética da, das latitudes, aquelas diferenças de latitude davam uma amplitude angular que no centro da Terra subentendia esse arco de 110. Quem tem dúvida vai à aula passada, que está lá explicado direitinho como é que se faziam, como é que se chegava ao comprimento desses arcos. Então, Godin chegou a 110.651 metros. Bouguer, ele descobriu uma anomalia da gravidade, vamos já daqui a pouco comentar mais. Ele chegou a 110.639 metros. E Condé, ele chegou a 645. Esse Jorge Juan, ela devia ser da Marinha Espanhola, 110.648. E Antônio Leoloa, também devia ser espanhol, a 110.648. O que deu um disparatezinho maior foi o de Bouguer. Então, aqui, por esses valores, eles apontaram, então, que a matemática dizia. A operação geodésica, finalizada em 1743, eles apontaram também para a forma elipsóide achatada nos polos. Apontaram lá para a hipótese de Newton. Agora, vamos falar um pouquinho dos elipsóides locais e anomalia de Bouguer. Então, a elucidação da controvérsia foi um estopim para que se continuasse uma série de medidas de arco no século XIX, comprovando pelos diferentes valores de A e B que não poderia haver um único elipsóide para representar a Terra. Então, dependendo do lugar que se medisse o comprimento, lá dos dois arcos de meridiano, determinava-se outro valor de A e B, era um outro elipsóide. Então, não haveria um único elipsóide para se ajustar à Terra inteira. Agora, por que disparavam tanto esses elipsóides? A principal causa foi constatada por Bouguer durante aquelas observações em Chimborazo, onde ele chefiava a medida do arco dele. O arco dele deu lá 110.649. Então, quando ele fez aquela triangulação, eu já mostrei a vocês como se faz a triangulação, ele mede a triangulação, determina lá o ponto inicial, aí transporta essas coordenadas sobre a superfície matemática. No caso, a esfera. Transporta-se aquelas coordenadas sobre a esfera até o extremo da triangulação e vai-se ter no extremo da triangulação uma latitude para aquele ponto do final da triangulação. Uma latitude transportada. Ali também se determina uma latitude por astronomia. Aí Bouguer determinou a latitude por astronomia e ele verificou uma grande diferença entre a latitude que ele achava pela astronomia com aquela latitude que era transportada lá desde o início da triangulação. Pô, isso daí ele ficou encafifado. O que será isso? A conclusão que ele chegou é que estava havendo ali uma atração, uma anomalia na direção da gravidade. Os Andes ali, onde ele estava terminando a sua retriangulação, a cadeia ali, a montanha dos Andes, ele puxava a normal ao geoide, ele atraía, desviava a direção da normal ao geoide para os Andes. Quer dizer, o geoide ali ele era um pouco atraído pelos Andes. E a vertical do lugar, então, ela ficava mais torta. O desvio da vertical ali, então, ficava acentuado. Essa foi a conclusão dele. E isso realmente era verdade. E ele descobriu, então, essa anomalia da gravidade devido à atração pelo relevo local.
Então, essa principal causa foi constatada por Bouguer nas suas observações lá nesse lugar, Timboraz, onde ele fez a rede de triangulação dele. Ele concluiu que as montanhas induziram os desvios da vertical, alterando assim o valor da latitude determinada com respeito a ela. A nova latitude, a latitude determinada ali era diferente daquela latitude transportada vindo lá do início da triangulação. Bom, agora aqui já é um pouquinho de especulação, já só dando uma inferência. Então, no futuro, em relação a esse ano, 1735, 1750, então, no futuro, vários países implantaram redes geodésicas, como eu já expliquei a vocês, calculariam seus vértices de triangulação sobre a superfície do elipsoide eleito por esse país ou conjunto de países como sendo o elipsoide de referência. Então, adotou-se vários elipsoides ao longo dos países, ao longo do globo, para as várias redes de triangulação dos países, né? Um dos vértices da triangulação, lá do futuro, né, era escolhido como ponto datum. Então, o que se pode concluir é que não existe um elipsoide melhor do que o outro. Cada elipsoide se adapta melhor à região onde aqueles arcos foram medidos. Temos aqui exemplo de alguns elipsoides. Então tem o elipsoide de Bessel, aqui com o seu A e B, saiu um maiúsculo aqui, mas é minúsculo. A e B, aqui o raio equatorial e aqui o raio polar. Sempre o raio polar menor que o raio equatorial. O elipsoide de Clark, 678 no Equador, 6356 no Polo. O elipsoide de Rayford, 6.378 quilômetros no Equador, 6.356 quilômetros no Polo. Então, sempre nessa ordem de 21 quilômetros, a diferença entre o raio equatorial e o raio polar. Agora, em termos práticos, a substituição de um elipsoide por outro modifica, né? Eu estou lá no passado, então estou falando nesse tempo do verbo. Modificaria muito pouco as cartas em escala da ordem de 1 para 50 mil e 1 para 100 mil e não traria alteração para as cartas nas escalas menores, né? Cartas geográficas. Quer dizer, em termos práticos, essa cartografia 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, sofrem pouco. Agora, para projetos de engenharia, projetos de balística, né, na aplicação em guerra, é que é preciso, então, ter mais cuidado com essa questão da forma da Terra. Então, muito obrigado, senhores e senhoras. Eu espero que tenham gostado dessa aula, que tenha esclarecido muito a ideia de vocês, que esse assunto ele não é assim muito didaticamente organizado nos livros de geodésia, e a gente vê nesses vídeos no YouTube que muitas pessoas, embora não sendo especialistas em geodésia, eles com boa vontade querem explicar essa questão de datum, a questão de geodésia, como é que as coisas se fazem, essa história da geodésia, a forma da Terra, plana, esférico-elipsóidica. Alguns negacionistas colocam essa parte das Sagradas Escrituras para negar a forma esférica, elipsódica nem falar, né? Então, eu quero esclarecer, então, até que eu já passou isso pela minha cabeça da aula passada, que, em termos assim, olhando o mundo de fora, numa escala pequena, numa escala assim, global, colocando o elipsoide e esfera e geóide numa escala pequena, não vai se ver a diferença entre eles. Essas diferenças que eu falo para vocês aqui, isso já é para uma cartografia em grande escala, projetos de engenharia, projetos de balística. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem atentos.
Então, gostaria que vocês comentassem essas aulas, colocassem aí suas dúvidas e compartilhassem, divulgassem a topografia, e os que não estão inscritos, que se inscrevam. Então, até a vista, pessoal!